Provérbios 14, versículo 29. Danilo, você pode passar ali o próximo slide, fazendo um favor, que aí vai estar os textos para o pessoal acompanhar. Aí, vamos lá. Provérbios 14, 29 diz assim, a versão da NVI: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Uma outra versão diz assim, a corrigida: quem é tardio em irar-se é grande entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. 16:32 diz assim: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. E por fim, 25:28, uma pessoa que não sabe ou não pode controlar-se é como uma cidade aberta sem muralhas. Ou quem não domina a si mesmo é como uma cidade sem muros. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa manhã, e pedimos que o Teu Espírito venha nos conduzir através dessa reflexão, mas que acima de tudo essa reflexão venha produzir frutos nas nossas vidas, de modo que venhamos a aprender a nos render de maneira constante à Tua ação, para que o Teu Filho seja visto em nós, para que Jesus Cristo brilhe através de nós. É o desejo do nosso coração, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Há um conto antigo de um diálogo entre um velho sábio chinês e o seu aprendiz, o seu aluno. E o velho sábio dizia assim: olha, na minha vida e na vida de cada ser humano, existem dois cachorros que estão em constante briga, constante luta. Um cachorro bom e um cachorro mau. Aí o seu aprendiz disse para ele: olha, e qual deles vai vencer? E o sábio respondeu: aquele ao qual eu alimentar. Aquele que eu nutri, este é o que vai vencer. Nós acabamos de ler 3 versículos de Provérbios, e os 3 falando da nossa necessidade de exercer domínio sobre nós mesmos, controle, autocontrole, de ter disciplina com a nossa própria vida, de não dar vazão aos aspectos negativos do nosso ser, aos humores negativos, a essas características negativas que cada um de nós carrega no nosso ser. Não dá vazão para isso. Quando nós damos vazão para isso, nós nos tornamos uma cidade desprotegida. A semelhança que Salomão traça é de uma cidade sem proteção. Uma cidade naquela ocasião sem muros é uma cidade que não tinha defesa, que estava vulnerável. E uma pessoa incapaz de controlar o seu coração, ou o seu ânimo, ou o seu espírito, dependendo da versão aí, por isso eu fiz questão de colocar 3 diferentes, uma falando de ânimo, outra de autocontrole e outra de coração, mas as 3 falando sobre a mesma coisa, a capacidade de exercer domínio próprio. Nós nos tornamos vulneráveis, nós nos expomos aos outros em demasia e acabamos incorrendo em graves problemas. A expressão, tanto em Provérbios, como também em Gálatas 5, quando Paulo vai dizer sobre o domínio próprio, e o próprio Jesus, na bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, a ideia é de você colocar as forças que você tem sob rédeas. Assim como você doma um cavalo, consegue ali colocar rédeas nele, você exercer esse controle, colocar toda a sua força sob rédeas. Quando Jesus disse: bem-aventurado o manso, ele fala de alguém que tem capacidade, de alguém que tem vigor, de alguém que tem energia, e muitas vezes até justificativas para fazer algo, mas que evita fazer uso da violência, da força, e antes descansa em Deus, confia em Deus. Coloca todo esse vigor sob rédeas. E talvez a gente pode pensar usando alguns exemplos históricos mais próximos do nosso século. Tem Mahatma Gandhi, que tinha justificativas, tinha argumentos, tinha capacidade intelectual, jurídica, para tentar combater a escravidão imposta pela Inglaterra na Índia, mas antes ele preferiu se tornar manso. Colocou tudo aquilo que ele podia usar sob rédeas. Não utilizou da violência, mesmo a Índia tendo uma população gigantesca. Ele preferiu entregar o seu próprio corpo para buscar
a libertação da Índia, do seu país. E através dessa atitude de mansidão, dando uma lição naqueles cristãos ingleses. Eu creio no vosso Cristo, eu não creio nesse cristianismo de vocês. E apanhou sem levantar o dedo, sem levantar as mãos, sem fazer uso de força, sem revidar. É uma capacidade extraordinária de autocontrole. E aí o Martin Luther King foi aprender com ele. E também acabou com o preconceito nos Estados Unidos, ou pelo menos com aquela tratativa preconceituosa, fez aquilo se tornar condenatório no país, também sem fazer uso da força, da violência. Pelo contrário, foi preso, apanhou, e todos que estavam com ele naquele movimento entenderam a força de você exercer domínio próprio, o autocontrole, se tornar manso, não violência, né? O uso da não violência, e conseguiram também reverter aquela situação nos Estados Unidos da América. E a gente poderia citar talvez um outro personagem na África do Sul, Nelson Mandela, que depois de perder quase 3 décadas da sua vida por lutar pela justiça ali, quando ele sai, os negros achando agora nós vamos dominar os brancos, ele diz: olha, nós precisamos aprender a andar como irmãos. Nós vamos sair para impor sobre eles agora. Vamos aprender a viver junto, como irmãos. É uma capacidade de não dar vazão para a amargura, para o ódio, porque ele tinha razões para ter ódio. Ele perdeu 3 décadas da sua vida. E se você ler a biografia dele, ou assistir um filme sobre a vida dele, você vai ver que ele ficou 27 anos sem tocar na esposa dele. Imagina o que é isso, 27 anos sem você tocar na sua esposa. Ele falava com ela com aquele vidro na frente, e depois de 27 anos ele abraça ela. E o cara sai de lá podendo odiar os brancos e todo aquele movimento do apartheid, mas ele preferiu perdoar. Isso é capacidade de autocontrole, de domínio próprio. Não deu vazão para o ódio, para a amargura. Não deixou isso se alimentar na vida dele. Ele não alimentou esse cachorro ruim, para a gente usar a ilustração do velho sábio chinês. Ele não nutriu esse cachorro ruim dentro de si. E em todos esses anos ele aprendeu a perdoar, a ter domínio próprio, a controlar os seus sentimentos, a controlar o seu humor. E a pergunta que fica para nós é: como é que a gente consegue exercer esse autocontrole? Como é que a gente consegue ter esse domínio próprio? Alimentar esse cachorro bom, não dar vazão para esse cachorro mau. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês nessa manhã é que nós precisamos, em primeiro lugar, discernir quais são os nossos temperamentos. Qual é o nosso temperamento? Hipócrates foi considerado o pai da medicina. Ele viveu cerca de 4 séculos antes de Cristo. Ele foi o primeiro cara que rompeu com a tradição grega, com o pensamento comum da época, que dizia que o nosso humor, os nossos sentimentos, a expressão disso, dos nossos humores, eles são determinados pelos deuses. E aí Hipócrates rompeu com essa tradição, com essa ideia, com essa lógica, e disse assim: não, nós somos, por um lado, seres que têm liberdade para decidir as coisas, querendo dizer assim, você é responsável pelos seus atos, você tem responsabilidade por aquilo que você faz. Mas por outro lado, ele diz que nós herdamos alguns aspectos. O humor que nós herdamos, ele é determinado pelo tipo sanguíneo, pelos hormônios. Mas o que determina tem relação com a nossa expressão e não com as nossas atitudes. Não é isso que determina a nossa ação ou as nossas ações. Ele determina o modo como nós nos expressamos para o outro. O temperamento tem a ver com a maneira como você se expressa. E aí ele foi o primeiro cara que classificou em 4 tipos de temperamento. E até hoje a gente usa esses 4 tipos de temperamento. Ainda fala sobre esses 4 tipos. Eu gostaria de falar sobre eles com vocês. O Arno vai ajudar a gente a projetar. Enquanto a gente fala, eu gostaria que você se atentasse nos temperamentos. Talvez você já conheça, já ouviu falar. Se possível, sentar próximo da sua esposa. Senta perto da esposa. Se não, senta perto de um amigo que te conhece. Então o netão está ali sozinho, fica perto de um que te conhece faz tempo. Senta perto de alguém que te
conhece, pelo menos. Se não tiver com a esposa, for solteiro, você ainda perde um amigo. Se não for possível, você reflete aí no seu coração, mas atenta para os tipos de temperamento que a gente vai falar aqui. Bom, ele separa em 4 tipos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Vou apresentar as características um por um, passar os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. Passa aí, irmão, tipo sanguíneo. Sanguíneo, ele vai dizer que é cordial, eufórico, vigoroso, folgazão. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação sobre as suas decisões. Ele é mais um cara que sente e age do que aquele cara que para pensar. Num ambiente repleto de pessoas, a presença do sanguíneo estimula o ânimo dos presentes, por sua conversa exuberante e apaixonada. Sempre tem amigos, porque faz com que se vejam como pessoas importantes para ele, e realmente o são. Gosta do convívio social e não suporta a solidão. Frequentemente fala antes de pensar, mas sua ingênua sinceridade muitas vezes desarma seus interlocutores. Seus modos tumultuosos e amistosos o fazem parecer mais autoconfiante do que realmente é. Os sanguíneos são bons vendedores, professores, oradores, conferencistas, atores e funcionários de hospitais. Vamos nos pontos fortes. Pode passar. Apreciador da vida em qualquer detalhe, otimista em relação ao presente e ao futuro, amistoso e afetuoso com as pessoas, compassivo e terno para com o próximo e suas necessidades. O tipo que mais obedece ao preceito bíblico da empatia. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Agora as características negativas do sanguíneo. Turbulento, frequentemente é pouco prático e desorganizado, tende a agir belicosamente em direção errada por sua falta de análise. Tem dificuldade de se atentar na leitura da palavra de Deus. Sua incessante atividade, que o leva a correr de uma linha de conduta a outra na vida, impedem sua produtividade. Pusilânime, indisciplinado, não é uma pessoa resoluta e real. Se lhe oferecem um cargo na igreja, sua resposta imediata é sim, mas acha difícil o trabalho preparatório e não analisa questões como tempo disponível, habilidades e responsabilidades envolvidas. Vai lá. Egoísta, tende a ocupar a atenção dos outros para si e torna-se antipático ao dominar a maior parte da conversa com assuntos do seu próprio interesse. Emocionalmente instável, a despeito de ser um temperamento alegre, desanima facilmente e tende a desculpar-se por sentir pena de si mesmo. Por sua natureza ardente, pode explodir repentinamente, mas esquecerá em seguida. No campo espiritual, se arrepende pelas mesmas coisas, inúmeras vezes. Além de ser o temperamento que mais problemas tem com a lascívia, deve procurar a orientação do Espírito Santo para adquirir autocontrole, praticar abstinência e fugir da prostituição, conforme 1 Coríntios 6,18. Além de paciência, fé e bondade. Agora vamos para o melancólico, que geralmente a gente olha o melancólico como problemático. No entanto, o temperamento melancólico é o mais rico que existe. É o que mais virtudes apresenta, mas também é o que mais defeito apresenta. É o temperamento mais rico. Considerado comumente um temperamento hostil e sombrio. Na verdade, é o mais rico dos temperamentos, pois é um tipo analítico, bem dotado e perfeccionista. Ninguém desfruta maior prazer pelas belas artes do que ele. É por natureza introvertido, mas chega a ter estados momentâneos de êxtase. É um amigo muito fiel, mas ao contrário do sanguíneo, não faz amigos facilmente. Não tomará atitude de procurá-los, mas esperará que o procurem. É o tipo mais confiável, pois seu temperamento perfeccionista não permitirá que ele desaponte alguém que conte com ele. Mas tem a propensão de ser desconfiado quando procuram ou acumulam de atenções. Seu lado analítico faz com que apure com cuidado os obstáculos de um projeto. Isso normalmente o afasta de novos projetos e gera conflitos com os que tentam iniciá-lo. Pode se animar muito com algo e produzir grandes coisas, mas em seguida sobrevém de uma fase depressiva. Geralmente encontra maior significado para a sua vida no sacrifício pessoal.
e tende a escolher na vida uma vocação difícil, que envolva grande esforço pessoal, e a desempenha com persistência, procurando realizá-la bem. O melancólico é o temperamento com maior potencialidade inata a ser aplicada pelo Espírito Santo. Sensível, meditando com ponderação sobre suas emoções. Perfeccionista na imposição a si e aos outros de um elevado padrão de qualidade. Analítico, caçador de detalhes e de problemas latentes no projeto. Amigo fiel, daria sua vida pelos poucos amigos. Abnegado na execução de qualquer trabalho. Agora o lado ruim, né? Egocêntrico, é inclinado à autocontemplação benévola, que lhe paralisa a energia e a vontade. Está sempre a dissecar as próprias emoções numa eterna autoanálise, que lhe tira a naturalidade e o levam a condições mentais mórbidas. Interessa-se excessivamente por sua condição física, também o que pode originar uma hipocondria. Este egocentrismo, aliado à sua natureza sensível, faz com que seus sentimentos estejam sempre à flor da pele e com que seja desconfiado, em casos agudos, com que tenha mania de perseguição. Pessimista, por sua natureza analítica e perfeccionista, tende a procurar os problemas de um projeto, que normalmente lhe pesam bem mais que o esforço conjunto para vencê-los. Essa concepção pessimista o torna inseguro para tomar decisões porque não deseja cometer erros. Crítico, tem a tendência de ser inflexível com relação ao que espera dos outros e não consegue aceitar menos que o melhor por parte deles. Muitos casamentos de perfeccionistas fracassaram porque suas esposas atingiram apenas 90% do que esperavam delas. Tendem a amplificar as pequenas parcelas de erros. É tão crítico para consigo mesmo como é para com os outros. Vai lá. Caprichoso, é o temperamento que apresenta maior alteração de ânimo. Tem fases raras de euforia exuberante, as quais se segue uma fase sombria. Essas sombrias disposições de ânimo levam o melancólico à nostalgia e à fuga do presente por meio de devaneios em relação ao futuro. É vingativo, por seu perfeccionismo tem dificuldades para perdoar. Mesmo parecendo calmo, pode carregar ódio e amargura durante anos. O melancólico tem o maior número de forças e fraquezas, por isso é difícil encontrar um melancólico de nível médio. Suas fraquezas acentuadas podem levá-lo a esquizofrenia e hipocondria. Terceiro é o colérico. É vivaz, ardente, ativo, prático e voluntarioso. Quase sempre é autossuficiente e independente. Tem facilidade em tomar decisões por si e por outras pessoas. Não precisa ser estimulado, ao contrário, ele que estimula o seu ambiente com ideias, planos ambiciosos e atividades. É capaz de criar projetos lucrativos de longo alcance. Toma atitude definitiva diante de problemas. E frequentemente se vê envolvido em campanhas contra a injustiça social e coisas do gênero. As adversidades servem-lhe de estímulo e não de obstáculo. Possui firmeza inabalável, vence as lutas enquanto outros desistem. É chefe nato, não se compadece facilmente dos outros. É hábil em reconhecer oportunidades, mas não é dado à análise. Prefere uma avaliação rápida, quase intuitiva. Possui a tendência a ser tirânico e muitas vezes é considerado oportunista. Quando adulto, tem dificuldade de aceitar a Cristo, devido à sua autossuficiência, e mesmo que aceite, possui dificuldades em confiar plenamente no Senhor. Muitos grandes generais e líderes mundiais foram coléricos. Por ser um bom gerente, pode ser um bom gerente, produtor, planejador, mas também ditador e criminoso. É determinado em seus projetos que são cheios de significado, prático e eficiente na hora de tomar decisões rápidas, líder rápido e ousado, otimista e visualizando apenas o objetivo e não suas dificuldades. Vamos para o lado ruim. Violento, diferente do sanguíneo, ele explode violentamente, só que continua a guardar rancor. Você viu que o sanguíneo ele explode, mas ele esquece rápido. O colérico ele fica guardando a amargura e o rancor. É vingativo, que torna uma pessoa indesejável no convívio. Cruel, tende a cultivar uma úlcera antes dos 40 anos de idade.
Espiritualmente contrista o Espírito Santo pela amargura, ira e rancor que lhe dão vestígios de crueldade. Característica que, se não controlada por padrões morais, pode torná-lo um ditador ou criminoso. Impetuoso, seu temperamento pode levá-lo a tomar iniciativas e posteriormente se arrependerá. É difícil demonstrar aprovação, que pode gerar dificuldades no casamento. Acrescente ainda a crítica mordaz e declarações cruéis. Autossuficiente, sua autoconfiança excessiva pode torná-lo arrogante e prepotente por se achar autossuficiente. No campo espiritual, essa fraqueza de temperamento o impede de aceitar o senhorio do Espírito Santo em sua vida. De todos os temperamentos, é o que mais necessidades espirituais tem: amor, paz, bondade, paciência, humildade e benevolência. E o último é o fleumático. É o tipo calmo, frio e bem equilibrado. A vida para ele é algo severo e agradável, com o qual não quer muito envolvimento. Jamais parece perturbar-se sob qualquer circunstância. Não explode de raiva ou riso, porque tem as emoções sob controle. Ao fleumático não faltam amigos, porque ele gosta do convívio social. É do tipo que provoca gargalhadas sem dar um único sorriso. Viu aqueles escândalos que o cara fala sério, assim, todo mundo casca o bico, ele fica sério. É organizado e tem ótima memória. É geralmente simpático, de bom coração, mas raramente deixa transparecer seus sentimentos. Não aceitará um cargo de liderança espontaneamente, mas se mostra capaz caso tenha que ocupá-lo. É um conciliador e pacificador nato. Pode passar. Espirituoso com um imperturbável bom humor, digno de confiança, mesmo com o outro, sem se envolver com demasia prática. Trabalha bem sob tensão, tem hábitos metódicos, eficiente com padrões elevados de zelo e precisão. Ao lado ruim, moroso e indolente, frequentemente parece estar arrastando os pés, pois ressente-se de ser forçado à ação. Tem falta de motivação, que o torna um espectador da vida e reforça a tendência a fazer o mínimo necessário. Deixa de realizar muitos projetos sobre os quais pensa, mas me parecem ser trabalhosos. Provocador, devido ao seu senso de humor e olhar desinteressado, tem facilidade em provocar o próximo que tenta motivá-lo. Egoísta e obstinado. Com o passar dos anos, seu extremo egoísmo se acentua, porque torna-se uma defesa. Opõe-se obstinadamente a qualquer espécie de mudança. Deseja manter-se conservador para conservar suas próprias energias. Indeciso. Torna-se cada dia mais indeciso por seu temor de comprometer-se. Seu discernimento prático, sua calma e capacidade analítica podem eventualmente encontrar um método melhor para um projeto. Mas quando ele toma a decisão de realizá-lo, alguém de outro temperamento já está atuando. Então, só para a gente lembrar, sanguíneo geralmente gera ótimos oradores, conferencistas, vendedores, atores e corretores. Melancólico gera artistas, filósofos. Você vai ver que tem muito filósofo assim, né? É perfeccionista, pensa nos detalhes. Músicos, inventores e mestres. Colérico é dado à produção, construção, política e liderança em geral. Fleumático, diplomatas, administradores e técnicos. Aí a pergunta que fica para nós, eu gostaria de separar um tempinho aqui para a gente conversar. A esposa com o marido, se tiver filhos, vamos fazer o seguinte: você vai falar para o teu marido qual é o temperamento que predomina nele. Porque é muito raro você ter 100% de um temperamento. A gente tem uma mescla de temperamentos. Um vai predominar. Às vezes você vai se identificar nos defeitos, nas qualidades de outro. Eu mesmo falei no grupo lá, depois fui rever algumas coisas do fleumático. Mas você precisa ver qual algum vai predominar sobre você. E aí vai ter outro. Às vezes é 55% sanguíneo, 35% fleumático, 10% melancólico. Mas quem tem filho, junto com a esposa, tenta pensar qual é o temperamento dos filhos também. É importante a gente discernir o temperamento dos nossos filhos. Aí eu vou dar 5 minutos aí. Se você tiver com um amigo, você tenta ver qual é o temperamento dele, ele falar qual é o seu, e aí a gente vai voltar para continuar a nossa reflexão. Aí, deu para identificar aí? Conseguiram discernir um pouco o que predomina nos filhos,
E tudo numa boa também? A esposa falou que se essa ficou numa boa. Bom, pessoal, esse é o primeiro passo. A primeira coisa é fazer essa autoanálise, esse discernimento sobre a nossa vida, do cônjuge. Porque a psicologia vai dizer que 50% do processo de cura é você reconhecer o problema. Então eu tenho um problema, eu tenho esse temperamento. É você se conhecer a si mesmo, né? E a partir dessa percepção do que é bom, mas também do que é negativo, a gente começar a trabalhar. Então a primeira coisa é discernir. Deu o primeiro passo, discernir, a gente vai para o segundo. E a segunda coisa eu diria, para a gente ter essa capacidade de dominar o nosso humor, o nosso temperamento, eu diria que é uma rendição constante ao Espírito Santo de Deus. A segunda coisa é essa rendição. Porque Jesus disse que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O cristão precisa entender que ele precisa totalmente de Deus, ele depende completamente de Deus. É Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua isso. E essa capacidade que a gente tem que ter, mas com o passar dos anos. Não é depois de uma experiência e a gente vai relativizando as coisas. A Bíblia nos orienta a uma morte constante, não é? Toma dia a dia a sua cruz. Paulo, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é uma rendição constante. É entender isso. Que quem vai produzir o Espírito Santo, o fruto diz, quem gera o fruto em nós, e vai dar a capacidade de ter domínio próprio, inclusive, amor, amabilidade, bondade, tudo aquilo que o colérico precisa, que o fleumático precisa, que o melancólico precisa, o sanguíneo precisa, é o Espírito que vai produzir. Gálatas 5:22, a expressão está em letra maiúscula, a palavra. É o Espírito Santo de Deus quem produz isso no cristão. E é curioso porque Paulo vai dizer assim no verso 25 de Gálatas 5: uma vez que vocês vivem no Espírito, andem também nele. Ou seja, o Espírito Santo te ressuscitou. Você só entendeu o Evangelho porque ele despertou você. Ele despertou na nossa consciência, trouxe o entendimento para nós, tirou dos nossos olhos o véu, como Paulo vai dizer aos Coríntios. Mas agora vive em coerência, continue nessa rendição constante. Teu papel e o meu papel é atrapalhar o menos possível. Atrapalhe o menos possível o negócio. Ele vai fazer, então atrapalhe o menos possível. Ou para usar a expressão, a ideia do Ariovaldo Ramos, a vida cristã é como subir a escada, mas é uma escada rolante, ela que te leva. Teu papel é ficar na escada, não sai da escada, deixa que ele vai fazer. É você lutar contra a tendência da nossa natureza pecaminosa de querer ser senhor de si mesmo, dono de si mesmo. Que essa é a grande tentação de Satanás. Você querer ser Deus na sua própria vida, ser Deus no teu próprio ser. Você escolher o que é certo e o que é errado, tomar as decisões conforme você entende, que lhe agrada. E a orientação cristã da metanoia é viver o contrário disso, é uma morte constante, uma rendição constante. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente cultivando uma vida de oração, de comunhão com Deus. Jesus vai dizer em Mateus 7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta é aberta. E lá no final dessa ideia que ele está trazendo, dessa temática, ele vai dizer assim: se vocês sendo bons, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai que é bom não dará o Espírito Santo a quem pedir. É uma busca constante. Até porque quando você lê Atos, você vai ver que a igreja ficou cheia do Espírito Santo. Depois no capítulo 4, fala no capítulo 2, no capítulo 4 repete, no capítulo 19 repete. É uma ação constante da nossa parte. Um dos problemas dos pentecostais em falar do batismo no Espírito Santo como a segunda bênção, ou como falar em língua, ou qualquer tipo de experiência que eles colocarem, é porque isso gera uma limitação na busca. E o cara fica sempre contemplativo com a experiência do passado. Quer dizer, o cara buscou matar os ídolos que havia na vida dele, buscou sempre fazer a vontade de Deus, estava naquela sede sincera, profunda. Aí ele tem uma experiência diferente e para nisso. O cristão não tem que pôr teto, limite na experiência com Deus. A nossa relação com Deus, ela tem que ser constante, não tem teto, não tem limite. Olha, eu alcancei o ápice da relação com Deus, da comunhão com Deus.
É algo que é constante, progressivo. A gente tem que continuar se rendendo, porque o intuito de um homem de Deus é exatamente não falar em línguas. Tem dons, mas é expressar os frutos do Espírito Santo. Você é uma pessoa amável, você é uma pessoa bondosa, paciente e que exerce domínio próprio. E o Espírito Santo vai produzir isso através de uma vida de oração, dessa busca constante, mas também através da meditação bíblica. Nós no Ocidente não temos a tendência à meditação. É curioso que os orientais têm isso. Talvez eu citei o Gandhi como uma referência disso. De meditar na vida, meditar nas verdades, meditar nas coisas que são boas. A gente tem um costume de coisa prática, nós somos pragmáticos. Isso aí a gente herdou da cultura norte-americana. Mas a gente precisa ser mais dado à meditação. A ler a Escritura, mas meditar e ler a Escritura contra nós mesmos em primeiro lugar. Porque eu não leio para o outro, eu leio para mim primeiro. Confrontando a minha natureza. Entendendo o que precisa ser mudado em mim. Precisa ser um espelho para mim. Por isso que Tiago fala, você tem que ser praticante do negócio, não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Porque quem lê, quem ouve, não põe em prática, é como um cara que olha no espelho a sua face e logo esquece. É preciso ler e confrontar nosso próprio ser. É o que vai dizer Paulo em Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a gente parte do pressuposto que Bíblia é o que veio da parte de Deus, que homens falaram, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se eu tenho esse entendimento, o que está lá, eu creio que é princípio para a minha vida. Porque tem muita gente que relativiza a Escritura. Eu já conversei com amigos que dizem assim, não, Jesus falou isso, eu tenho que olhar isso, porque Paulo não é bem assim. Aí Paulo fala da relação com o Estado, um monte de coisa. Não, mas isso é Paulo falando, não é Jesus falando. Ah, isso é Moisés falando, né? Gente, o mesmo Espírito que atuou, não atua em todos. Ou será que Deus vai falar uma coisa e depois se contradizer lá na frente? Então eu já parto do pressuposto que a Bíblia é inspirada por Deus, e tudo foi inspirado e tudo é princípio. Agora, lógico, como diz o Carlinhos Queiroz, leu o verbo que se fez palavra à luz do verbo que se fez carne, buscando iluminação do Espírito Santo, entendendo que a fé vai mais do que isso. Aí Paulo continua dizendo assim, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, ela é a doutrina correta, ela tem um ensino adequado para nós, mas ele fala também para o confronto, para demonstrar a gente, para mostrar o erro em nós. Ela é útil para ensinar, mas também para nos confrontar, apontar os nossos erros. E quando a gente olha aquilo que a Bíblia expressa, a gente consegue bater com esses aspectos negativos e dizer, está errado alguma coisa em mim. Mas ele vai dizer que ela é útil para corrigir também. Ela mostra o erro, mas corrige o nosso ser, corrige a nossa vida. Mas não só corrige, diz que ela é útil para nos treinar, a ideia de um treinamento. Ela mostra o treinamento adequado para você colocar em prática as boas obras. E por fim ele vai dizer que ela vai cumprir o propósito pleno dela. Ou seja, o Espírito não vai parar de trabalhar até nos tornar perfeitos em Cristo Jesus. É um processo. E a meditação na Escritura nos ajuda nisso, confrontando o nosso ser, corrigindo a nossa vida, treinando cada um de nós, dando treinamento para nós e cumprindo o propósito pleno. Agora envolve também autodisciplina. É preciso sermos sinceros e não hipócritas, e reconhecendo fraquezas em nós, nós mesmos nos autodisciplinar. Aliás, nós temos essa autodisciplinação. Não precisa alguém impor sobre você. O problema da igreja evangélica é que ela impõe sobre os outros e trata todo mundo no mesmo patamar, do mesmo jeito. Trata todo mundo como tijolo e não como pedra. Não reconhece a singularidade humana. Mas nós somos capazes de fazer essa autoanálise e, se preciso, colocar limites. Por exemplo, limite nos olhos, se for necessário. Abre alguém em Jó capítulo 31, verso 1. Jó 31, 1. Leia pra gente. Jó 31, 1. Primeiro livro escrito da Bíblia, né, na ordem cronológica. Jó capítulo 31, verso 1. Veja que interessante isso.
Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus? Lá de cima. Aí, tá. Lê o verso 1 de novo. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Você vê que ele impõe, eu fiz um acordo com os meus olhos, não é ninguém que fez para ele. O irmão não faz, ele fez. Reconhecendo a fragilidade dele, ele estabelece esse acordo consigo, essa disciplina, essa autodisciplina. Agora você vai ver Tiago 3 falando que um leme consegue controlar um navio, mas a gente não consegue controlar o que? Ele fala, lembra Tiago 3? Qual que é o órgão pequeno que é difícil controlar? A língua. Com a língua nós abençoamos e com a língua amaldiçoamos os homens criados em imagem e semelhança de Deus. É preciso ter disciplina com a língua, inclusive com o ouvido também, né? A gente tem essa dificuldade. Tiago fala que isso aí é geral. O homem tem dificuldade disso, de controlar a língua, e tem dificuldade de controlar o ouvido também, né? Porque às vezes a gente dá ouvido para o que fala. Então o papel cristão seria, alguém foi falar, peraí cara, vamos ligar para ele e resolver o negócio, tratar na luz. Mas isso aí a gente vai impondo essa disciplina sobre nós mesmos. Então tem a ver com essa disciplina, essa autodisciplina, e tem a ver com a vida em comunidade, porque essa disciplina tem a ver com o acordo que a gente pode fazer com os nossos irmãos. Cara, me policia, me ajuda a me policiar. É você abrir as suas fraquezas se for necessário e pedir, cara, ora por mim, em quem você confia, evidente, né? Vai falar para o fofoqueiro lá da Praça Nossa, né? A Bíblia nos orienta a ter um pastoreio mútuo. A comunidade, a vida em comunidade é isso. Sujeitar-nos uns aos outros, pedir ajuda uns para os outros, suportar, ser suporte um do outro. Você suportar o seu irmão, ser o suporte dele. Orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros para ser perdoado. Então faz parte esse processo. Eu não vou defender aqui o confessionário da Igreja Católica, mas tem uma coisa interessante, quando você vai perceber nos hospitais psiquiátricos, quando você vai ver a maior parte dos doentes, a lista que ganha no negócio é evangélica e não católica no Brasil. Mesmo o catolicismo sendo bem maior. E aí uma das coisas que o reverendo Robson Cavalcante falava, que ele acreditava, que é a nossa dificuldade em confissão. Porque o católico tem ainda esse escape, por mais que eu não sei se resolve alguma coisa, mas ele vai lá se abrir para alguém. E como eu falei, o processo tem a ver com você reconhecer o seu erro. Mas a gente não tem essa condição, porque talvez a gente aprendeu a viver com máscaras, né? A gente fica querendo representar alguma coisa uns para os outros. Aí se alguém perceber isso em mim, eu vou ser um carnal, como se todo mundo não fosse carnal aqui, né? Todo mundo aqui é bom. Então tem a ver com o reconhecimento de dependência de Deus, mas uma interdependência da comunidade da fé. Nós precisamos uns dos outros. E às vezes você precisa pedir para o teu irmão te ajudar. Mas você vai pedir, não é ele que vai impor, ou o pastor, mas você vai pedir isso aí, se for necessário. E quem for ajudar, a esposa ou o filho, é importante, uma vez percebendo os temperamentos, não incorrer em dois erros. Primeiro erro, relativizar os problemas do seu filho ou da sua esposa. Tipo, ele estourou lá na frente de todo mundo, falou palavras agressivas, ele é colérico, é assim mesmo. Faz parte, a natureza, ele é colérico, é o temperamento dele. E aí faz vista grossa para o negócio. Ou o cara faz uma outra coisa, faz parte do temperamento dele. É você relativizar os problemas, os aspectos negativos. Outro lado é você vulnerabilizar o irmão. Você é assim porque você é colérico, você é assim porque você é melancólico, vive olhando para cima. Aí você leu agora, né? Você é egocêntrico mesmo, tá? Sempre espera que chegue em você. E aí você vulnerabiliza a pessoa. E aí massacra ainda mais. Então é você não incorrer nesses dois erros, mas você ser um instrumento de cura na vida do outro, ser um agente terapêutico na vida do outro. Amém? Então, rendendo o seu Espírito Santo com oração, com busca constante, entendendo que eu preciso dele. Ele que vai cumprir tanto querer como realizar na minha vida, vai produzir frutos.
com oração, vida de oração, sermos pessoas que oram mais. A gente aprendeu a não orar, achar que oração é algo que não produz nada, quando oração é relacionamento. Aliás, a Bíblia fala que a gente nem sabe orar. O Espírito Santo ficará intercedendo, gemendo, porque a gente está orando, não é isso. Gemendo para que a gente ore segundo o coração de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, em concordância com a vontade de Deus, se alinhando a essa vontade, lendo a Bíblia, se confrontando, entendendo que ela vai nos advertir, nos corrigir, ela vai nos treinar e ela vai cumprir o propósito pleno de Deus em nós, tendo autodisciplina, mas também vivendo em comunidade. Até porque Paulo diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchem-se do Espírito Santo. É assim que está lá? Enchem-se do Espírito Santo? Ou enchei-vos do Espírito Santo? O propósito é encher a comunidade, não encher a minha vida. Como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e adorando a Deus com sinceridade de coração. Você faz em comunidade isso. É uma vida em comunidade, Paulo está apresentando naquele capítulo. E é dessa forma que a gente vai cumprir, na vida em comunidade, interdependência. E por fim eu destacaria, primeiro, discernir os temperamentos. Começa esse processo de cura. Segundo, rendendo-se ao Espírito Santo com oração, meditação, autodisciplina e vida em comunidade. E terceiro, talvez se inspirando em bons exemplos, nos heróis da fé que Hebreus 11 fala, para ter convicção e buscar essa mudança que o Espírito Santo pode produzir. É ver que Deus pode produzir. É você crer que, por um lado, uma pessoa que não trabalha esses aspectos negativos, um colérico que não trabalha isso, por exemplo, pode se tornar um Nimrod, que estabelece Babilônia, Babel, que diz o texto de Gênesis, que foi o primeiro cara a domar um cavalo, foi um caçador. E a expressão lá não é que ele caçava animal, ele caçava os descendentes de Sem. Ele foi o primeiro antissemita. Isso startou um problemaço na história, porque o papel dele era ir contra Deus. Por isso que ele cria Babel. Olha, a gente vai construir uma torre que chega aos céus e eu quero ver Deus nos alcançar com um dilúvio. Quero ver alcançar o mundo com um dilúvio de novo. Porque a gente vai estar bem protegido. E vai tornar o nosso nome famoso. Ele vai lutar contra os semitas por qual razão? Lembra lá o que aconteceu com Noé? Que um filho riu, Cão, tratou de uma maneira irreverente o pai. E aí Noé fala assim: essa inclinação do teu coração vai te levar em maldição, vai ter um caminho ruim para você. E ele vai dizer para os outros filhos: olha, já a fé vai habitar nas tribos de Sem. Se tornaram um só povo, os semitas e o outro filho. E Nimrod vem dessa linhagem, revoltado com essa herança que ele tem. E aí começa a lutar contra os semitas. E aí, não controlando o seu temperamento colérico, ele se torna um tirano na história. E muitos se tornaram tiranos. Aliás, eu te digo que pastores se tornaram tiranos das suas igrejas, por não controlarem o seu temperamento. Por não controlar o seu temperamento sanguíneo, você pode ter um Sansão, que é dado à promiscuidade, à prostituição. Por não controlar o seu temperamento melancólico, que há uma porcentagem boa, você tem um Absalão, que carrega a amargura no coração durante anos. A amargura do irmão que estuprou sua irmã. E por conta disso, anos depois, matou esse irmão. A amargura com o pai que não resolveu o conflito, que depois não procurou para acertar as coisas. E essa amargura o levou à morte. Chegou num nível que um dos comandantes de Davi não aguentava mais Absalão, e quando ele está fugindo, prende os cabelos entre os arbustos, ele mata Absalão. Porque não foi tratado esse temperamento e os aspectos negativos. Você viu que o melancólico guarda rancor durante muito tempo, amargura durante muito tempo. Se não trabalhar isso e não buscar em Deus mansidão, bondade, perdão, a gente pode ter consequências desastrosas.
Você tem um fleumático que parece ser controlado, né? É o cara equilibrado. É o cara que você olha e fala assim, meu, só falta converter esse cara. Ele é gente boa demais. Ele tem um temperamento sob controle. Mas é o cara que mais pode esconder suas fragilidades. E eu olhando para isso aí, eu lembrei de um cara que escondeu e parecia ser extremamente equilibrado. E até quando foi trair Jesus, saiu tranquilo. Saiu num equilíbrio extraordinário. O demônio disse que estava possesso pelo demônio, mas ele não saiu gritando, esperneando, virando a mesa. Saiu e foi lá pegar a moeda. Trair Jesus. E se você olha, o cara que veio da região mais nobre, era o mais culto dos discípulos, e o cara que parecia ser equilibrado, dava boas respostas. Que desperdício é esse do perfume? Podia dar para os pobres isso. Olha, o cara consciente, extremamente equilibrado, mas é um cara que não controla isso e tem consequências desastrosas. Então eu preciso controlar. Tem exemplos ruins, mas tem bons exemplos. Tem bons exemplos. Você tem um colérico que matava os cristãos até o dia que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco e se tornou o maior missionário da história da igreja, que é o apóstolo Paulo. Deixou-se trabalhar por Deus. O cara não era fácil não, era carne de pescoço, Paulo. Tanto que quando vê um cara titubeando, indeciso, igual o João Marcos, fala, deixa aí, não quero mais. Aí a treta é tão grande com o Barnabé que eles se separam. Mas o Espírito trabalha na vida de Paulo, que lá na frente ele vai dizer, traga-me João Marcos, porque ele me é útil. Isso é sinal de alguém que se abre para ser trabalhado por Deus, que não se esconde na religião, que deixa-se se abrir para Deus trabalhar e não se esconde atrás de máscaras. E se tornou quem se tornou, né? Uma inspiração para nós, o apóstolo Paulo. Você vai ter um fleumático como Abraão, que estava acomodado na casa do pai, estava tranquilo. Para que fazer esforço? Para que sair daqui? Tá, segurança plena. E aí Deus aparece a ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não sei quanto tempo demora, para onde eu vou, não sei como vai ser, mas ele tem fé e caminha com Deus. Sai de uma área de comodidade e começa a caminhar com Deus. Lá na frente diz para ele, sai da tua tenda, né? Parece, o próprio capítulo, sai da tua tenda, sai desse lugar de limitação, sai do conforto, sai desse horizonte pequeno. Eu quero te levar para um negócio maior, mais abrangente. Olha para as estrelas do céu. O que ele está falando? Em Deus você pode ter expectativas maiores. Você pode buscar coisas maiores. Eu tenho projetos maiores para você. E um cara confortável, que arrasta os pés, que a gente viu, né? A lei do menor esforço, ele sai da casa do pai e se projeta em Deus. Se projeta em Deus. Você tem um sanguíneo, aí você sabe que está mais fácil, né? Você tem o Pedrão, que o soldado vem, arranca a espada, vai dar na cabeça, o cara vira, corta a orelha. Porque não é possível ele ter uma mira tão extraordinária para acertar a orelha do cara. Eu acho que ele quis dar na cabeça do soldado. O cara virou, pegou a orelha. E um cara que é trabalhado por Deus se torna pastor da igreja de Jerusalém, e Deus vai trabalhando na vida dele. E o cara que titubeou no começo, indeciso, que na hora do vamos ver falou, eu nem conheço esse cara, não sei quem é esse Galileu, não sei quem é esse Jesus aí não tem nada a ver com ele não. É o cara que lá na frente a história vai dizer, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como mestre. Acabou a indecisão. A confiança que ele passava que tinha, mas não tinha, acabou. Ele se tornou um cara decidido em Deus. E você tem um melancólico, que depois de uma frustração, vai se esconder atrás de ovelhas, na casa do seu sogro Jetro. Fica naquela autocontemplação e autopiedade, até que um dia ele vê uma sarça que queima, não consome. O que é isso? E uma voz sai de lá, tira as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. E eu tenho um chamado para você, Moisés, você vai libertar o meu povo. Ele se torna um cara produtivo, um cara que se atenta a detalhes, né? Porque quando vai construir o tabernáculo, é corzinha azul, fitinha vermelha, é bem perfeccionista o negócio. Tem que ser um cara perfeccionista para se atentar aos detalhes.
É um cara com capacidade de olhar para si e fica 40 dias no monte, lá sozinho. Moisés tem essa capacidade, mas se permite ser trabalhado por Deus e se torna um instrumento na mão de Deus. Eu gostaria de terminar dizendo que nós precisamos analisar esses aspectos na nossa vida, nos nossos filhos principalmente, e começar a trabalhar desde já, desde pequenos, porque eles têm um privilégio talvez que alguns não tiveram. Talvez alguns se converteram depois de adultos. Você tem a oportunidade de teu filho de ser criado por alguém que já tem a mente de Cristo, e que desde já vai discernir os aspectos negativos do seu temperamento e começar a trabalhar, e começar a ser uma referência de busca, de rendição a Deus, e que se apega a esses bons exemplos dos heróis da fé. Hebreus 11 fala de fé, ele começa a descrever esses heróis, serve de inspiração, e ele termina dizendo assim em Hebreus: uma vez que nós estamos rodeados por tantas testemunhas, tanta gente boa, desembaraçamos-nos de todo laço que nos seduz e avancemos a corrida que nos é proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos e juntos em família a gente ter um tempo de oração, ou com seu amigo,